benefícios, né, e retenção. É um tema interessante, né? Obviamente, apesar de estar, né, de trabalhar numa empresa de RH, vamos dizer assim, eu não sou da área de RH, eu sou da área de tecnologia. Então, eu posso dar muito a minha opinião como usuário, como colaborador, né? E sobre essa questão dos benefícios e retenção. Eu até busquei alguns números para contribuir com o meu entendimento. Eu peguei, por exemplo, aqui a consultoria Great Place to Work, afirmou que eu estou olhando a minha colinha, tá, pessoal? 77% das pessoas estão trabalhando hoje no Brasil em regime híbrido. 77%. E aí, falando de benefícios, né, a categoria refeição, ela representava 57,2% da movimentação daqueles cartões corporativos. E com a pandemia, esse número de 57 caiu para 15. Mobilidade, gasto com mobilidade, Uber e afins, passou de 9 para 3. Né? E, em compensação, o vale alimentação, que é diferente do refeição, né? Ou seja, o alimentação você usa no supermercado, a refeição usa para pagar o restaurante, né? Ele subiu de 20 para 36, ou seja, quando a gente fala de benefícios, obviamente, assim, eu vou falar da minha realidade. Eu costumo dar o exemplo, acho que cada empresa tem sua realidade, a gente está passando, né? Cada um tá dentro do seu barco, né? A gente está dentro de um grande oceano, cada um está no seu barco, tem uma situação diferente, né? Então, o que eu estou falando aqui é uma realidade de algumas empresas que inclui a minha. Né? Então, eu acho que para começar falando de benefícios, né, trouxe alguns números, e eu acho que, na minha opinião, é interessante como as empresas vão ter que se adaptar a essa questão dos benefícios. Né? Eu falo de uma opinião pessoal minha, nesse período de pandemia, e o quanto é importante ter assistência médica, né? Nos Estados Unidos isso foi muito mais importante, né? Muito mais latente, né? Porque muitas empresas não oferecem esse tipo de benefício, né? E então cabe a gente realmente repensar, e benefícios hoje é uma questão que não pode ser negligenciada. Né, hoje, como empresa de tecnologia, né, eu já escutei muita gente falando, quais são os benefícios que você tem? Tem Gympass? Se não tiver Gympass, eu nem vou fazer entrevista. Né? E eu acho que é importante, até nós, como colaboradores, ajudarmos a empresa a subir a régua, né? E falar os benefícios que a gente pode que está desejando, né? Eu acho importante que antigamente, né, quando pegava nos anos 80, 90, até os anos 2000, as empresas eram muito caixinhas que você não permitia você fazer nenhum tipo de personalização. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje com inteligência artificial, com empresas de seleção de benefícios e tudo mais, você começar a poder montar um pacote, né? E eu acho que não tem que ficar essa questão dos benefícios, não tem que ficar tudo nas costas do RH, né? Acho que o RH ele tem que passar a assumir, obviamente, nesse papel estratégico de olhar o bem-estar do funcionário, não só olhar para a folha de pagamento, né? Para gerar se o funcionário foi pago corretamente, né? Se pagou os encargos, você contrata a ADP para fazer isso, que vai fazer isso muito bem, tenho certeza. E o RH, na verdade, tem que ter essa função estratégica, né, de escutar os seus colaboradores, escutar quais são os benefícios que são aplicados, né, eu acho que vale a pena esse bate-papo agora, a gente ter essa reflexão, né, para eu terminar essa primeira fala, da gente repensar mesmo benefícios, né. Eu acho que a pandemia veio para a gente repensar, né, o que era importante antes da pandemia, deixou de fazer sentido e agora faz sentido, né? Quantas empresas, por exemplo, que usam auxílio home office, né? A ADP, por exemplo, tem.
já tinha antes da pandemia, e agora, pós-pandemia, é um assunto, um tema muito importante, né? Na ADP, por exemplo, tinha um refeitório, a gente tinha a Sapori lá, né? E aí, agora, obviamente, que como a gente ainda está em home office, a gente não está tendo, alimentação na empresa. Acho que é isso, né, como reflexão inicial, e eu vou deixar para minha no segundo ponto para falar de retenção depois. Ok, Paulo, obrigado. Quem é o próximo? Quem se habilita? Acho que eu vou falar um pouco, não sei se meu áudio está bom, Rodrigo, consegue me ouvir? Sobre benefício, igual o Paulo falou, eu não tenho notado muito essa questão, porque eu tenho percebido uma tendência, quando se fala em retenção, assim, uma mudança, que normalmente antes o cargo, ele dizia muito e gerava expectativa, né, a nomenclatura. E hoje eu tenho, assim, percebido que isso não tem chamado tanta atenção para retenção, mas sim a disposição que a empresa tem de investir para reter, ou da criatividade que o colaborador consegue contribuir, e o retorno de reconhecimento, que não muitas vezes é financeiro, mas de crescimento e desenvolvimento. O próprio colaborador notar o quanto que ele desenvolveu, independente do valor que ele vai ter ou não ter valor. Eu acho que está mudando um pouco essa tendência, assim, dentro do que o Paulo falou da pandemia, houve várias mudanças de adaptação, né? Muitos por conta de recursos próprios, outros não, exigindo uma postura, né, da empresa, que muitas vezes também não sabia como lidar, o RH tentando entender que aquele modelo que ele tinha não funciona mais, tentando também se adaptar, e eu percebo, assim, que o RH das empresas estão tentando se aliar, se integrar às áreas de negócio, para entender, porque cada área de negócio tem uma visão de retenção diferente, e entender o papel dela dentro desse cenário, né? Muitas vezes é uma escuta ativa, ou um treinamento, ou não, analisar se aquele colaborador está tendo a expectativa versus retorno do que ele esperava. Então, eu tenho notado muitos, assim, parceiros e amigos, né, do ramo profissional, que eu atuo, que é a área de varejo, uma mudança, às vezes a mudança por uma outra empresa, mas não por questão financeira, esse ponto da retenção, mas sim porque ou não houve espaço, ou a expectativa dele, que talvez nem era financeira, era de desenvolvimento profissional, e o quanto ele tinha de requisitos, e o quanto que a empresa poderia investir para ele aprimorar aquele requisito que ele não tem, que estava faltando. E muita sensação, tenho conversado com muitos líderes, na sensação de que muitos até mudam, né, de empresa, mas não tem a expectativa ainda atingida, e às vezes aquela sensação de retornar à empresa anterior, como assim, como o Paulo disse, né, uma outra visão, uma expectativa que gera uma frustração. Então, eu acho que muita rotatividade, tenho percebido muita rotatividade, e às vezes não muito voltado para o retorno financeiro, mas sim quanto que eu vou ter de desenvolvimento profissional naquela empresa, independente se vai ser recurso próprio ou se vai ser um investimento da própria empresa. Mas eu acho que até por conta da pandemia, a gente teve que se adaptar muito rápido, e assim, sendo com soft skill que a gente já tinha ou tentando desenvolver, a gente acabou se acostumando com isso, e essa necessidade de sempre estar aprendendo, do aprendizado contínuo. Então, o que eu tenho visto muito é isso. Até que ponto eu estou aprendendo, e até que ponto eu estou sendo desenvolvido, e até que ponto está atingindo as minhas expectativas, alinhada ao meu objetivo, né? Então, muitos até mudando de carreira, de profissão, e se redescobrindo, se reinventando. E muitos, hoje, eu acho que a visão muda um pouco, não é nem tanto o retorno financeiro, mas o quanto aquilo está me trazendo de retorno como pessoa, como profissional. Esse ponto da escuta ativa, eu tenho visto que muitos têm dado muito valor a esse ponto da escuta ativa, principalmente com relação aos líderes, né? Aos líderes, eles tinha um papel mais engessado, então hoje ele está tendo que ouvir mais, se adaptar, entender que o modelo que ele tinha antes hoje não é tão funcional, então eu dependo mais daquele colaborador
para as tendências e visões de mercado que, às vezes, o líder, devido a estar envolvido em tantas outras coisas, não consegue ter essa flexibilidade que o colaborador tem, de ver a tendência ou necessidade, e muita integração das áreas. Então, um outro perfil, assim, como o Paulo mencionou, a pessoa ela pode ser de uma formação financeira ou de uma formação de tecnologia, mas isso hoje não é mais um limitante. Ele consegue ser flexível dependendo do soft skill que ele tem, de adaptação, flexibilidade, e o quanto que ele pode contribuir com o conhecimento que ele vem carregando na jornada, que eu chamo assim, né? Uma jornada profissional. Então, normalmente, o que eu vejo muito é sucesso na jornada. E o ponto do benefício, eu não consigo mais ter aquele modelo que a gente tinha antes, assim, de uma faixa salarial, convênio médico, vale-refeição, vale-transporte. Eu não vejo muito, né? Não consigo mais enxergar isso. Normalmente, é desenvolvimento, é como a gente está aqui participando de uma troca de ideias, de conteúdo. Então, isso está, assim, na minha visão, eu tenho notado essa tendência, assim, de desenvolvimento e crescimento, e uma flexibilidade também, assim, de cargos, assim, pode ser um analista interagindo com o gerente, que também interage com o CEO, com o diretor, então não tem mais não existe mais barreira, como tinha, né? Então, eles estão tentando fazer que, assim, que a comunicação seja integrada, né? Que, às vezes, a dor de um é a mesma de outras áreas, e às vezes tem uma repartição, estão repartidos, né, particionados, desenvolvendo o mesmo ponto de resolução do problema, e aí num diálogo de integração, às vezes uma coisa simples é resolvida sem custo, então, assim, esse ponto da escutativa. Então, assim, eu tenho observado muito essas tendências, né, e me coloco também nesse perfil porque, nesse momento, assim, se reinventar, acho que quase todas as pessoas, né, tiveram que se reinventar, seja no digital, seja no comportamento pessoal. Então, cada um teve da sua maneira que enxergar até que ponto precisava de se reinventar, né, da evolução. Acho que é isso, não sei se... Muito bom, Elisângela. É isso mesmo. A gente faz a primeira fala, ok? Daqui a pouco a gente parte para a próxima. Tem aqui o Marco, a Cris, a Silvia, o Thiago. Gente, minha voz não tá legal hoje. Não tô conseguindo falar bem hoje. Não, fica tranquila, Cris. Silvia, o Marco quer dar uma seguida ou a Silvia? Enfim, com vocês aí também. Bom, Marco, acho que a gente não está te ouvindo bem. Tá um pouco picado. agora? Agora melhorou, acho que melhorou. Beleza, maravilha. Bom, então, pessoal, boa noite. No auge aí da pandemia, eu estava trabalhando na área de relacionamento corporativo na Unimed Fortaleza, né, na chegada ali da Covid, e a gente já vinha percebendo uma preocupação das pessoas com o benefício saúde, com o benefício plano de saúde, pelos reajustes que vinham se acumulando há anos, né, reajuste de 2 dígitos, e isso começou a pesar muito, tanto para as empresas quanto para a participação dos colaboradores. A Covid, ela trouxe uma reviravolta aí no que é a percepção de benefícios, né? E trouxe e evidenciou a questão da saúde mental, né? Que era uma coisa ali latente, mas não tão falada nas empresas, né? Nesse processo de garantir como... Aí a gente entra na pirâmide de Maslow, né? Quando você começa a ver ameaçado ali questões básicas, e a Covid trouxe isso, né? Trouxe o risco de morte, trouxe o risco de você ficar desassistido, né? Então os benefícios eles vão se deslocando para o essencial. E o que era essencial?
né? O essencial era saúde, o essencial, de repente, quando a gente começou a avançar no lockdown, era a saúde mental, né? Era controlar a ansiedade, era controlar a depressão, o novo normal, esse novo estilo de vida, né? Então, pegando um pouco do que o Paulo já falou, um pouco do que a Elisângela falou, na minha percepção, a gente navegou por essas ondas, né, que esses 2 anos trouxeram, de percepção do que era fundamental para um bem-estar. No fim das contas, a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, ela está tentando acertar como reter as pessoas, compondo salário com benefícios. Nós temos no Brasil um dos salários mais baixos na América Latina, né? Assim, quando a gente compara proporcionalmente a média salarial de um brasileiro em relação aos nossos vizinhos da América do Sul, por exemplo, nós temos um dos piores salários. E a composição disso, ela vem através de benefícios, né? Esse salário indireto, ele é muito importante. Daí, por isso que a gente está aqui discutindo, poxa, como é importante você ter flexibilidade nos benefícios. Porque aí eu volto para a pirâmide de Maslow. Se eu tenho alguém que já está satisfeito com o plano de saúde, já está satisfeito com a academia, já está... Mas para aquela pessoa, a educação já passa a ser um item mais importante. Eu tive uma experiência, trabalhei uma época na Shell, e a Shell ela testou esse modelo. Assim, ela fez um cardápio de benefícios. Você ia lá e você dizia, olha, para mim o que é mais importante? É o plano de saúde, é eu tirar férias flexibilizadas, é eu ter seguro de vida, etc. Ou não, para mim já é mais importante a educação, já é mais importante que eu tenha um bom PLR, enfim. Isso não conseguiu ter muita viabilidade por questões operacionais. Operacionalizar isso é complexo, né? Como fazer isso rodar? Como fazer isso ser viável para um orçamento e em que estágio, e eu vou resgatar aqui na nossa conversa, a rapidez com que a Covid mudou nossas vidas, né? De repente, de abril para junho, a gente já tinha, certamente uma grande parte da gente que está aqui, a gente já tinha outras necessidades em termos de benefícios. Como operacionalizar isso? Como transformar isso real? Então, no meu entendimento, o grande X da questão em usar como salário indireto os benefícios para a área de pessoas, o grande ponto é como reter os meus talentos, como operacionalizar isso dentro desse ciclo que cada profissional e cada pessoa tem de vida, né? A tecnologia, como o Paulo falou muito bem, eu já trabalhei em empresa que era atendido pela ADP, tecnologia ajuda pra caramba, é uma ferramenta que viabiliza muito essa parte operacional, mas eu ainda acho que, em se tratando de pessoas, né, a gente tem aí um desafio grande, que é de como ainda partir daquele princípio da democracia, trabalhar pela maioria, não dá para trabalhar ainda um a um, porque aí fica muito complexo para a gente fazer a operação rodar. E, para encerrar a minha fala, recentemente eu não estou tão organizado como o Paulo, que tem os dados, etc., mas recentemente eu vi que a questão da saúde ficou tão evidente que, nos últimos anos, as operadoras de saúde vinham perdendo vidas. O número de brasileiros que tinham plano de saúde, esse número vinha caindo. E com a pandemia, pela primeira vez, há um longo tempo, esse saldo passou a ser positivo. Cerca de 1 milhão de brasileiros encontraram uma forma para ter o seu plano de saúde. E isso deixa evidente que o salário indireto, os benefícios, eles têm um peso muito grande, e especialmente, repito, numa economia que tem, dentro da América do Sul, um dos piores salários, né? O nosso poder de compra, o nosso poder de compra salarial, ele vem reduzindo
E você comparando o quanto a gente ganha numa economia globalizada, nós temos uma remuneração baixa. Eu tenho um professor de mestrado que é um argentino que ele dizia muito assim, olha, qualquer pessoa na economia globalizada de hoje que receba um salário abaixo de $1.000 vai ter dificuldade para se desenvolver, vai ter dificuldade para adquirir produtos globais, vai ter dificuldade para consumir cultura, lazer, etc. e tal. O mundo é pequeno hoje. E o brasileiro, infelizmente, quando a gente compara esses aspectos de salário direto e salário indireto, ele tem essa dificuldade, por isso a importância para a retenção de benefícios, para a retenção de talentos, o salário indireto que é proporcionado pelos benefícios. Era isso que eu tinha para trazer aí, tá? Obrigado aí pelo espaço. Bom, Marco, vou dar uma chamada na Silvia, se ela puder, então, colocar aí o ponto de vista, né, dela. Boa noite, eu trabalho lá na Sul América, seguros, na área de benefício, relacionamento. A Sul América é uma empresa que tem muitos benefícios, eu acho que ela ganha mais os funcionários pelos benefícios do que a parte salarial mesmo, né? Se a gente for, às vezes, comparar com o ramo de atividade nosso com outros locais, a Sul América ela consegue superar em matéria de benefícios muita empresa por aí. Mas eu percebi também que neste momento de pandemia, como a Elisângela, né, falou, teve muita gente que também procurou o desenvolvimento, procurou algo que não só fosse os benefícios comuns, vamos dizer assim, mas uma maneira de galgar degraus, de mudança até de áreas, de cargos, algo assim. Então, como muita gente, eu acho que não conseguiu, nesse meio de pandemia, se aperfeiçoou estudando algumas coisas, eu percebi que muita gente também saiu. Então, eu sempre acompanho aí no LinkedIn as pessoas se despedindo lá da Sul América, são pessoas que trabalhavam 10, 15, 20 anos na companhia. Então, assim, são pessoas que começaram ontem, são pessoas antigas. Então, assim, não... acho que num momento anterior as pessoas falavam assim, olha, eu quero trabalhar ali na Sul América, além de ser uma empresa de 100 e poucos anos, é uma empresa que todo mundo fala bem, uma ótima empresa, mas os benefícios que tem lá, nossa, não tem para ninguém, né? Embora o salário não é, digamos, não é tudo de bom, vamos pensar assim, um salário normal, mas os benefícios superam. Mas hoje eu percebo que não é só os benefícios voltados dentro da Sul América, né? Minha visão Sul América, isso só não está agregando mais nada para ninguém, nem está retendo talento. Está retendo talento cargos, que às vezes as pessoas até saem pelo mesmo salário, mas ela conseguindo se destacar ou indo para uma área que ela estudou, que ela atuou, isso faz a diferença, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, as pessoas ficam muitos anos no mesmo cargo, por falta de... Uns não querem mudar mesmo, outros por falta de oportunidade, porque é uma empresa muito grande e aparece poucas vagas no portal, então são muita gente concorrendo, uma vaga aí, aparece uma vaga com 30 pessoas para concorrer, então, desses 30, um aí que vai entrar, e nesse meio tempo as pessoas não vão conseguindo fazer essas alterações e vão saindo. Então, acho que hoje, tirando o benefício que é o seguro-saúde e o seguro de vida, que é primordial, aí, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que os outros benefícios, dependendo das empresas que vão oferecer um cargo, não é precisa ser exatamente um cargo de chefia, mas é um cargo que a pessoa se identifique, que ela gostaria de se desenvolver, aí é aí que a empresa perde, mesmo que o benefício dela seja até melhor do que o do concorrente. Mas pelo fato da pessoa perceber que ali ela vai conseguir
não tem um ditado mais ou menos que diz assim, trabalhe com aquilo que você gosta e você nem sente que está trabalhando. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Então, hoje não é só os benefícios que segura, que retém talento, não. Acho que é um conjunto, é um todo, é isso que as empresas também precisa se apegar também a esses detalhes, né? Não é só essa parte de benefício e o seguro-saúde que vai segurar, porque hoje seguro-saúde, todas as empresas aí que eu vejo, elas oferecem, podem não oferecer um plano muito tão bom, uma operadora excelente, mas é uma operadora que atende e que a pessoa está respaldada, caso ela precise de um atendimento, ela tem aquele plano. Então, pelo mesmo momento de pandemia, eu vi muita mudança por conta disso, independente desse que eu falei, independente do tempo que a pessoa tinha de casa. Então, a minha visão é essa, benefício hoje, esse tipo de benefício, tirando saúde e o vida, não é uma coisa mais que segura ninguém dentro de empresa, não. Olha, eu estou anotando aqui, tá saindo um monte de ouro, tá? De vocês. Porque, é quase que incomum, né? O desenvolvimento, né? E como a Silvia falou, se a pessoa recebe uma proposta de um cargo que se identifica, nossa, ali é o que eu estudei, o que eu gosto, o cara vai, às vezes, nem pelo movimento do salário, né? Lógico, não vai trocar também a coisa Sim, menos, sim. mas ele tem essa... Eu vi isso acontecer recentemente, tá, Silvia? Uhum. A pessoa recebe proposta, aquela área eu gosto, já faço mais ou menos aqui isso, agora eu vou fazer só isso lá. E em saúde é diferente, mas ok, vai trocar 6 por meia dúzia. Mas, enfim, vou estar legal, vou estar feliz, vou estar bem, né? Mas muito legal, estou adorando aqui. E aí tem a Madá, tem a Cris, se ela quiser se arriscar, falar. Eu sei que ela está com a voz meia... E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Cheguei agora, mas deu para pegar um pouquinho do contexto. Adorei o que a Silvia tinha passado aqui, nos pontos, tá? Benefícios ou retenção. Então, sempre que a gente fala em benefícios, ele não é mais o diferencial, concordo com a Silvia. Hoje as pessoas estão procurando realmente algo que complete elas, tá? Então, salário, por exemplo, eu tenho pessoas hoje que vieram de outras empresas grandes, multinacionais também, que elas vieram com um salário até menor do que a gente oferecia, mas porque ela preveu um desenvolvimento maior hoje onde a gente está na Ambev Tech. Então, ele tinha um plano de carreira, e muitas empresas estão devendo isso, tá? Eu vejo que as empresas oferecem salário, benefícios, plano de saúde legal, tudo, mas estão esquecendo da trilha de carreira das pessoas. Então, se ele almeja chegar a um diretor e a empresa não tem esse plano de que propõe a ele, as empresas vão perder esse funcionário. Então, a retenção dele, para a gente conseguir reter ele, tem que ter uma trilha de carreira bem sustentável, um salário, uns benefícios que são compatíveis com o mercado. Tudo isso é um conjunto. Somente pensar que salário vai atrair essas pessoas, não vai. E a gente tem algumas empresas que têm diferencial. Eu tenho pessoas que são bem mais antigas, 40 anos aqui de empresa, por exemplo, que estão aqui hoje conosco, e o diferencial para eles não é salário, porque 40 anos não vai conseguir, realmente se estabilizou já. O que ele está procurando realmente é uma empresa confiável, estável, uma empresa que está com um nome bom no mercado, a reputação dela é boa, e isso atrai as pessoas. Então, quando as pessoas procuram, dar exemplo de outras grandes daqui, tá? A Natura, por exemplo, é uma das empresas que as pessoas sempre procuram, as mulheres, tá? As mães, porque é uma empresa que visa muito atendimento às mulheres, praticamente atende toda a necessidade de mães, principalmente, porque tem berçário. Então, tem o diferencial dela. Quando a gente fala de homens, pode ter certeza que ele não está procurando a Natura como o principal alvo dele. Ele vai procurar empresas que provavelmente vai trazer o cargo dele que ele almeja tanto ou muito mais. E os benefícios se tornam um pouco mais irrelevantes nesse caso, tá? Então, alguns pontos aí bem interessantes, Silvia, prazer. Eu achei que dá para complementar um pouquinho do que ela falou, sim. Obrigada. Prazer. Valeu, Madá. Cris. Estão falando de pandemia, deu até para perceber quais são as empresas que têm aquele olhar humano para o funcionário também, porque eu vi muita empresa que cortaram benefícios, metade do ticket de alimentação ou refeição, só porque a pessoa está em casa em home office. Tem empresas que foi ao contrário, que deu incentivo, igual o Paulo falou, a empresa dele deu incentivo para a pessoa ficar em casa
no home office, teve empresas que cortaram esses benefícios, benefícios essenciais. Eu vi empresas que cortaram plano odontológico, reduziram o salário. Então, deu para ver, nesse período de pandemia, qual empresa olha para o lado humano, qual aqui não olha, e deu para o funcionário meio que fazer um balanço, valia a pena continuar naquela empresa ou não, que ela só queria lucro para a empresa e não, nada de benefício para o funcionário, mas é isso. Muito bom. Sabe que o Thiago quer falar? Não sei, ele está aqui, né? Enfim. Oi, gente, boa noite. Eu vou me arriscar a falar um pouquinho, mas eu meio que caí de gaiata aqui. Bom, eu sou o Thiago, eu tenho 23 anos, hoje eu trabalho na área de desenvolvimento humano numa operadora de saúde também. Então, eu já sou da parte da RH, então um dos principais tópicos que a gente aborda lá é justamente essa questão, né, principalmente para a minha área de desenvolvimento, é a questão da retenção, né? Então, a gente aborda bastante a retenção e benefícios. Eu sempre gosto de começar com o pensamento da retenção. O que é a retenção? Porque ela, para mim, ela é um conjunto de consequências de algumas coisas que a gente vai desenvolvendo dentro da empresa, que vai acabar refletindo na retenção ou não daquele colaborador, daquele talento. Então, eu acho que sempre quando a gente vai pensar em benefícios e retenção, a gente tem que fazer a pergunta, o que vai ser importante para essa pessoa, e não porque que eu não vou implantar um benefício para reter ela, mas sim pensar em como eu vou chegar na retenção dela a longo prazo, não só envolvendo a questão de benefício palpável, né, que é que nem o pessoal já citou aí, como plano de saúde, tem a questão também de, sei lá, alimentação e outras coisas, mas também em relação à qualidade de vida da pessoa dentro daquela empresa, né? Uma coisa que eu gosto de brincar e falar bastante quando o pessoal começa na empresa que eu tô hoje, é justamente porque lá a gente tem um benefício que é muito simples, que é o refeitório no local, né? Só que eu acho que junto dele, quando a gente capta alguém de mercado, a pessoa é estranha, né? Fala assim, poxa, eu tô acostumado a receber meu VR de 30, 35 reais, né? Só que a gente, com o nosso refeitório na própria empresa, a gente tem outro ganho. Por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira ali na região da Paulista, né? Então, tinha meu VR, beleza. Eu saía para almoçar, eu tinha 1 hora de almoço. Então, eu ia lá, demorava, sei lá, uns 20 minutos para escolher o restaurante, mais 20 minutos na fila. Eu sou uma pessoa indecisa, então demorava mais, sei lá, 10 minutos para escolher o prato, tinha que comer correndo, voltar correndo para voltar no horário, né? Então eu tinha, assim, aquela coisa da correria de já estar numa metrópole, né, muito grande que nem São Paulo, que tudo é muito agitado, que muito é corrido. Quando eu vim para a empresa, que falaram que o benefício de alimentação era refeitório, eu fiquei, será que isso é um benefício mesmo? Até que eu comecei a conviver, porque o refeitório, quando bem trabalhado lá, ele não se torna uma coisa maçante, né, quando ele tem qualidade, e outra, você ganha na parte de qualidade de vida, porque você demora de 10 a 15 minutos, de 15 a 20 minutos para almoçar, e lá a gente tinha um espaço de descompressão, que é justamente focado para descanso do pessoal. Então, o que acabava acontecendo? O pessoal tinha um tempinho para tirar um cochilo, para dar uma volta, para sair na rua com um colega, para ir numa loja comprar alguma coisa. Então, eles acabavam tendo um pouquinho a mais ali de qualidade de vida, porque quando a gente vive só na correria, a gente acaba desperdiçando algumas coisas também. Então, isso era uma coisa que eu tentava já passar para o pessoal. O benefício não é só o quanto que você ganha no seu cartãozinho, tem as consequências que vêm dentro dele também. E acho que para a empresa, principalmente do ponto de retenção, envolve muito também a questão de um bom clima, de uma boa comunicação, né? Eu já cansei de ver muitas empresas até grandes que você tem aqueles pacotes de benefício exorbitantes, né? Mas você tem justamente o quê? A inflexibilidade em relação ao desenvolvimento da pessoa, que nem o pessoal já citou mesmo, né? Você só pode ser promovido daqui 2 anos, que é quando você já vai ter feito não sei o quê. Mas não importa se você desempenhou melhor ou não, você tem que seguir tal coisa, porque já é pré-estipulado assim. Ou você também tem um pacote de benefícios gigantesco, mas a comunicação com o seu gestor, gestora, é muito ruim. Ou o clima do ambiente da empresa como um todo não é legal, né? Então, a pessoa acaba optando por sair justamente por não ter outras opções também, né? Então, eu vejo assim, eu digo isso por conta de algumas outras experiências que eu tive, né? Às vezes, eu falo assim, vamos implantar tal benefício porque a gente precisa ter.
mas no fim das contas não era o benefício que estava afetando, né? Era só o que a empresa tinha também como do que oferecer para a pessoa, né? Não só em relação à parte de entrega, né? Porque, ok, você vai lá, tem convênio, tem não sei o quê, mas aí a pessoa tem a questão lá do que hoje é muito falado do burnout, né? Então não adianta, né? A pessoa vai ficar usando o convênio, mas ela vai estar sempre sofrendo com aquilo. Outra coisa também que eu gosto de citar que vai também muito de acordo com a cultura, não só da empresa, né, mas sim com a região que ela está alocada, né. Hoje eu moro aqui em Santo André, que é uma cidade grande, próxima de São Paulo, mas eu tive um choque de realidade muito grande quando eu saí de São Paulo para cá, porque lá realmente as coisas eram muito mais agitadas, muito avançadas, e aqui eu conheci aquele perfil mais simples, né, de pessoas que estão mais focadas na rotina, né, então, tipo, eu entro 7 horas, vou cumprir meu horário até meio-dia faço meia hora de almoço, depois volto, 17h48, estou indo embora e acabou, minha vida é isso, não, sabe, também não tinham mais perspectiva de ir além. O que acabava acontecendo? Eles acabam ficando na empresa. Eu até me assustei, porque eu falo assim, nossa, a empresa desse jeito tem um índice de turnover tão baixo, mas é porque as pessoas também não estavam buscando nenhum tipo de desenvolvimento. Quando a gente começou a contratar pessoas de mercado, isso começou a entrar em choque. Então, as pessoas antigas acabavam entrando em choque com as pessoas novas, porque as pessoas novas queriam passar e geravam um conflito interno dentro do departamento, justamente porque as pessoas falavam assim, tá querendo passar por cima, tá querendo se aparecer, então o perfil do pessoal também acabava afetando muito em como que isso acabava refletindo, né, e de cultura também, eu digo em relação ao que a empresa tem de valores. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que leva muito em consideração os valores da empresa. Então, por exemplo, se eu entro numa empresa, eu vejo que ela não está refletindo o que ela me prometeu, desde sei lá, ali da integração, que fala que vai desenvolver, que quer ser tal coisa, eu vou chegar num momento que eu falo assim, isso não está sendo legal para mim. Então, é meio que um benefício indireto para mim, sabe? Tipo, ver que a empresa tem um objetivo, que está chegando lá, né? Que às vezes as próprias empresas acabam não refletindo muito. Então, assim, é muito bom falar de benefício como, sei lá, as formas de transporte, home office, alimentação, transporte, mas também é legal a gente sempre parar para pensar nos impactos que cada um desses benefícios vai fazer na vida da pessoa, né? Falando de cultura de novo, eu falei que o pessoal era mais simples, né? Por exemplo, a gente estava numa discussão se ia trocar a cesta básica que a gente oferece por vale alimentação, né? Só da gente cogitar, a gente fez uma pequena pesquisa com o pessoal, a gente viu que ia impactar muito, porque a cesta básica aqui virou um benefício quase que emotivo, não é emotivo, né? Mas, assim, muito sensível para mexer com o pessoal, porque o que a pessoa ela não utiliza para ela sempre acaba doando para alguém, sabe? Ou as pessoas que têm uma condição de vida melhor acabam doando para outra pessoa de forma geral. Ou às vezes aquela cesta básica vai ser a despesa do mês que a pessoa economiza, sabe? Então, pequenas coisas, né? Que às vezes a pessoa, não vou ter um VR, mas a cesta básica às vezes colabora muito, né? Então, cada benefício tem seu impacto, né? E eu acho que o conjunto deles acabam tendo um impacto aí muito grande na retenção do pessoal. Oi. Eu vou pedir agora, como a gente tem uns minutinhos para a gente fazer aquela troca, que aí dá tempo ainda a gente ainda tem uns 15 minutos para a gente fazer aquele take 2, tá? Então, eu só vou te interromper um pouquinho para dar tempo da gente fazer essa... Eu já encerrei. Não, fica tranquilo. Então, como eu comentei, o que fez sentido que cada um falou, tal, acho que é um momento aí, um pouquinho da gente tá fazendo essa reflexão aí. Não sei se ficou claro tal que eu comentei, não. Acho bom você repetir aí essa segunda rodada aí, por favor. Tá, essa segunda rodada, como funciona? Ou seja, o que o Paulo falou, o que a Amanda falou, o que a Elisângela, ou seja, um resumo do que cada um falou, qual é a opinião que te impactou mais, o que fez sentido ou não, o que é diferente para você.
ou então é isso mesmo, o mercado é esse. De repente, agora o mercado é, cara, a empresa que desenvolve o funcionário, né? Não é mais a cesta básica ou ticket, né? Então, são reflexões do que a gente comentou aqui, mas comentando a fala de cada um. Então, vocês vão virar meio rádio, assim, né? Então, você comenta a fala do Paulo, o outro comenta a fala da Elisângela, e assim vai. Para quem também tem alguma coisa para comentar também, lógico. Eu acho que, assim, no geral, aí, pela conversa aí de todos que a gente teve, eu acho que a questão da retenção para mudança ou um degrau a mais na carreira, eu acho que isso é o ponto que mais se falou aqui, que mais se pegou, porque o benefício é importante, é bacana, nossa, maravilhoso. Por exemplo, eu tenho, sei lá, nem sei, devo ter uns 8 benefícios e mais aí, mas essa questão de poder ser reconhecido como talento até para outras áreas, você está estudando, fazendo uma pós, fazendo alguma coisa, e a empresa conseguir desenvolver aquele funcionário, mesmo que ele não é um funcionário mais estagiário, porque ele já tem alguns anos de casa dentro do departamento, mas ele conseguir migrar para outro departamento, aonde ele possa começar do zero, porque ele está estudando, mas ele também tem conhecimento geral daquele produto que a empresa faz, que a empresa vende. Então, acho que num resumo aqui que a gente falou, acho que todos aí focaram mais nessa questão de reter o funcionário na questão de plano de carreira. Essa aí, pelo menos, foi a minha percepção. Legal, Silvia. Deixa eu só fazer um comentário também. Não posso deixar de fazer uma polêmica ou fazer um comentário contra a corrente, né? Quando você vai deixar de fazer isso? Eu tô nunca. Parte da função é nadar contra a corrente, até para exercitar os músculos, pelo menos os músculos da criatividade, né? Exato. Só um ponto que a Cris comentou, eu acho importante ser o do conta, ser o chapéu preto. Eu falei da DP, né, que a DP está ajudando. A minha realidade, eu sei que é uma realidade muito diferente de muitas empresas, né? Eu trabalho numa multinacional americana, com caixa e tudo mais. Então, eu sei que muitas empresas não estavam numa situação legal e tiveram que cortar benefícios, tiveram que cortar, demitir gente, porque senão a contrapartida era quebrar, né? Empresas que, por exemplo, do setor de hotelaria, setor de turismo, não tinham, acho que assim, empresa nenhuma vai manter um fluxo de caixa para manter a operação toda por 2 anos. Né? A gente está falando de 2 anos, a gente está falando de 2 meses. Né? Então, né, sendo o contrário de defender as empresas, eu acho que é um ponto importante também pegar aqui, assim, e colocar, né, uma pitada aqui. Se você está numa empresa que realmente aproveitou esse momento para cortar gastos, para reduzir, acho que vale repensar se vale a pena ficar nela, né? Até que o Thiago falou, e eu acredito muito sobre visão, cultura e valor, né? Será que vale a pena ficar numa empresa que tem essa cultura? Eu acho que não, né? Porque aí a gente não está falando de uma cultura, sei lá, na minha empresa eu tenho a cultura de poder trabalhar de bermuda, né? É uma coisa muito mais séria, né? Então, acho que só para polemizar um pouco, eu acho importante fazer a defesa das empresas. Acho que assim, né? A minha realidade não é a realidade de muitas empresas, e muitas empresas tiveram que realmente cortar para não quebrar. Então, é isso. Eu concordo com você também, verdade, Paulo. A gente, você na sua empresa, eu na minha, que não tive corte, eu tive até benefícios a mais por
por conta deles pagar uma ajuda de custo, porque a gente está em casa, eles custearam o material para a gente montar nosso escritório em casa, desde a mesa, cadeira, tudo que a gente precisasse, eles também custearam. Então, assim, somos privilegiados, né, de estar numa empresa que não diminuiu nada, ainda acrescentou algumas coisas visando o bem-estar do funcionário, né. Pena dessas que aconteceram isso, é o que você falou, é repensar e ver o que você pode fazer para você, para mudar, e se vale a pena ficar nesse tipo de empresa. Até mesmo complementando Silvia e Paulo, quando as empresas tomaram essa decisão, eu concordo com o Paulo, não dá para julgar todas como foram feitas, mas as grandes empresas, elas fizeram uma coisa que as outras decidiram, é tirar o lucro de alguém. Então, a gente ficou sem bônus, algumas empresas ficaram, os líderes, né, os donos mesmo das empresas, algumas optaram em tirar o seu lucro para manter a empresa durante um tempo, e foi o que aconteceu com a maioria que pôde. Empresas pequenas, tá? Estou nem falando de multinacional. Multinacional conseguiu aproveitar da pandemia para fazer muito mais coisas. Então, tirou o bônus de algumas pessoas, ou mudou os projetos e postergou ele para pegar aquele dinheiro e reverteu em construção de hospital, que a gente viu que teve, ajudou em compra de máscara, álcool em gel. Foi uma união bem diferente das grandes empresas, mas as pequenas também conseguiram. Mas realmente as que não conseguiram e são grandes, é o que a gente tem que repensar se realmente vale a pena estar do lado das empresas, se é o objetivo mesmo, se elas estão só pensando em lucros, em números, a gente, querendo ou não, somos números ainda, para várias empresas. Então, acho que vale repensar, sim, esses pontos quando a gente pensa nesse momento de pandemia agora, tá? Se eu puder complementar também, eu acho muito interessante isso, que, tipo, por exemplo, eu já passei por empresas menores, né, então estava um pouquinho mais próximo ali do pessoal, ao mesmo tempo que do pessoal que tomava a decisão. Eu acho que, assim, isso que bate na questão dos valores da empresa, sabe? Eu tô nessa situação, é difícil, ok, eu preciso continuar sobrevivendo, né, porque ou às vezes a empresa faz o corte ou ela morre, né, então obviamente é legal que ela continue vivendo para ter a oportunidade para todo mundo. Só que tem aquela questão também, foi feito algum estudo para ver onde que eu posso cortar sem prejudicar primeiro, ou eu vou direto lá no funcionário? Se eu vejo que a empresa ela partiu direto pro funcionário, eu pelo menos eu sou muito assim, sabe, tipo, você vai lá e corta das pessoas, que são as pessoas que estão se dedicando, né? As empresas que eu passei foram daquelas que, por exemplo, elas não adotaram regime home office, elas continuaram presencial, então já foi uma coisa assim, não tem essa preocupação, né? Eu lembro o quanto que eu tinha que tentar, assim, convencer, sabe, passar do limite ali da habilidade de negociação ou persuasão, para tentar convencer, falar assim, olha, deixa tal pessoa em casa. Eu tive que fazer isso pessoa por pessoa em outra empresa que eu tava, porque eu falei assim, ó, essa aqui é uma pessoa de risco, não adianta. Cheguei até o momento que eu falei assim, olha, cara, você prefere a pessoa saudável dentro de casa trabalhando, ou você prefere ela com 15 dias de atestado, ou quem sabe até alguma coisa pior, sabe? Porque a própria raiz, né, a própria cabeça ali da empresa não pensava nisso. Então, assim, talvez esse tipo de visão não é a mesma que eu tenho para mim, não é a mesma que eu, né, que eu pelo menos trabalho na parte de RH, que eu quero passar para o restante do pessoal também. E eu acho que assim, eu ou as outras pessoas que trabalham na RH, é a gente que vai transmitir. E se a gente está pegando e também não está vendo que não tem dali, às vezes a gente tenta consertar, né, mas a gente também não consegue consertar tudo. É o momento da gente repensar, realmente, se a gente está no lugar que é adequado para a gente. Eu percebi que as empresas pequenas tiveram mais empatia do que as grandes, porque as empresas pequenas conseguiram, igual o Thiago falou, sentar, conversar com o funcionário, explicar a situação da empresa. Eu trabalhei na Telefônica, e uma empresa multinacional, reduziram salários, reduziram benefícios, e muita gente veio me chamar, perguntar se tinha vaga onde trabalhava, porque não dava mais para trabalhar com aquele salário reduzido ou com benefícios reduzidos. Então, a empresa muito grande fez, como o Thiago falou, não chegou e fez um estudo, perguntou, né, não fez um estudo, simplesmente cortou. Porque trabalhava, ao invés de trabalhar 8 horas, começou a trabalhar 6, reduziu o salário. Então, foi como
a Madalena falou. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu achei interessante, porque esses pontos que as meninas falaram, Paulo, eu não tinha refletido dessa forma, porque algumas empresas que eu passei, aconteceu tudo isso que vocês comentaram, reduziu o salário, alguns fornecedores ficaram sem, né, pagamento. Então, talvez essa questão de algumas empresas estarem sofrendo esse impacto da retenção está acontecendo agora, assim, dentro de toda isso que o Thiago falou de identidade, né? Ela está revendo, tendo mais esse espaço para reflexão, se realmente faz sentido, e se não, vou procurar o meu propósito. Eu não tinha olhado por esse ponto de vista, eu não tinha refletido sobre esse ponto que o Paulo falou, que a Madá e a Silvia falaram. E olhando dessa forma, eu fico um pouco em dúvida, igual foi comentado, será que realmente a empresa teve esse tempo, né, na velocidade que foi, né, de uma hora para outra, ter que mandar todo mundo para casa? Algumas grandes empresas tinham estrutura, algumas médias não tinham estrutura. Elas estavam tentando entender como que elas iam manter o caixa delas, como que elas iam manter a infraestrutura que antes, vamos supor, nem tinha infraestrutura para atender a todos, né, home office, era uma coisa impossível. Então, eu acho que vendo esse ponto do colaborador, mas também vendo o ponto da empresa, eu acho que é tudo muito confuso, assim, eu também não consigo, eu fico um pouco em cima do muro nesse sentido, né, dentro desse cenário, recursos para montar uma infraestrutura de uma hora para outra, recurso para ver credores ou financiamento para poder garantir que os meus funcionários trabalhem em home office, eu tenho estrutura, a parte digital, a transformação, a velocidade que foi, eu não tenho pessoal, eu não tenho pessoal capacitado. Por exemplo, algumas ações que eram projetos de um ano, por exemplo, né, de transformação digital, você tem que fazer em uma semana, em 15 dias, e entendendo todo esse cenário, né, de funcionários trabalhando com salário reduzido, mas fazendo o máximo para tentar manter os colaboradores trabalhando para que as pessoas consigam fazer os pagamentos, para garantir, tentar adaptar o e-commerce que nem tinha, como é que né, então eu penso nesse ponto também, será que eles também tinham esse planejamento, porque muitas empresas, às vezes, não têm planejamento financeiro. Ela sempre trabalhou daquela forma e, às vezes, não tinha já uma estrutura de planejamento financeiro. Agora tem que ter uma estrutura para planejamento de infra, de tecnologia, vou ter que ser uma pessoa, vou ter que ser uma empresa digital, vou ter que manter um e-commerce para poder garantir o básico. Então, acho que dentro dessa confusão toda, eu não tinha, né, eu não tinha essa visão que vocês falaram, mas também, em contrapartida, eu penso nesse outro ponto, quando a gente está muito próximo da tomada de decisão, assim, balancear como fazer e como atender as expectativas de todos, sem ter tanta perda, né? E garantir um lucro mínimo para garantir o mínimo. Então, eu fico um pouco dividida, assim. A gente ainda tem alguns minutinhos aí, e aí se você, enfim, quiser colocar alguma coisa para vocês, ou ele, eu fiquei curioso, onde que você está atuando hoje, como você não comentou, como eu conheço a Silvia, o pessoal aqui, a Cris. Ah, sim. Eu trabalho como prestadora, né? Eu trabalho numa empresa de consultoria de infraestrutura e eu sou um fornecedor prestador de serviços. Eu trabalho no ramo do varejo e é uma empresa de varejo e, assim, igual eu comentei, muitas empresas de varejo tinham estrutura já de e-commerce digital e muitas não, era só física, loja física. Então, assim, houve uma evolução muito grande digital, de transformação de projetos que iam demorar 2, 3 anos, tiveram que acontecer em um mês. Dia para a noite, né? Sim. E aí você vendo todo esse ponto que eu falei, de reciclar, de você, mesmo sabendo dessa condição de salário reduzido ou de tudo isso que vocês comentaram, a troca, a empatia de fazer mais porque eu preciso garantir que o fornecedor receba, né, o seu pagamento, ou ter garantias, né, tanto para o cliente quanto para o colaborador. Então, assim,
O ramo do varejo, quem não tinha estrutura de e-commerce, foi agressivo, né? Até chegar num ponto de ele entender essa questão dos valores. Eu sou uma empresa e-commerce, não, qual que são os meus valores? Então, acho que agora as empresas também estão retomando e vendo assim, o que que eu faço melhor? A identidade. Então, nessa confusão toda de se tornarem todas empresas de e-commerce, tudo digital, retomar de novo. Peraí, vamos rever novamente nossos valores, nossas culturas e o que que a gente faz melhor, o que a gente sempre fez, e tentar equilibrar o digital, né, com o que era o antigo, para não perder a identidade, né, e ser só mudar o nome, mas a técnica e a tecnologia ser a mesma, só muda o nome da empresa. Então, eu estou, assim, dentro do que eu faço, eu estou sentindo muito essa tendência, assim, de reciclar. Bom, a gente está tentando normalizar, e agora? Né? Quais são os nossos valores e o que que a gente realmente faz de melhor? Para tentar diferenciar dos demais, porque tudo ficou na mesma régua, né? Todos tentando ser concorrentes e-commerce, né? Já que o físico não tinha mais estrutura para continuar. Ok? Ok. Thiago, dá um oi aqui, e se você puder falar também onde você está atuando hoje, se você puder, só para o pessoal te conhecer. Hoje eu atuo numa operadora de saúde aqui em Santo André mesmo, o nome dela é Medical. Empresa que está em momento de expansão, para vocês terem uma ideia, uma coisa bastante legal aconteceu, a gente teve o dobro de colaboradores contratados, né? Então a gente começou o ano com mais ou menos 100 funcionários, a gente já está chegando a 210, é uma coisa que eu até costumo falar para o pessoal, né? Hoje as empresas estão justamente passando por algumas reduções de quadro e a gente está aumentando, né? Justamente para a gente poder parar, porque assim, eu tento passar para o pessoal o que eu gosto de valores em mim, que é justamente o que se ter uma perspectiva do que você tem para frente, do que está acontecendo, você respeitar a sua história do passado para você poder construir a sua do futuro, né? Então a gente é uma empresa que está se reconstruindo, se reestruturando, está crescendo bastante. E eu gosto de falar para o pessoal, sabe, no momento de pandemia, né, que apesar de ter muita coisa melhorado, ontem mesmo saiu que São Paulo já não teve mais nenhuma morte, né, que em relação à Covid, não foi registrada nenhuma morte, que é uma grande vitória. Ainda assim, a gente ainda tem os cuidados para tomar. E mesmo assim, a gente está crescendo, enquanto algumas passaram justamente por essa questão de cortes, essas coisas, o que é muito legal. Aqui a gente está fazendo bastante coisa legal para o colaborador, com bastante ênfase nisso. Uma coisa que acho que foi a Amada que comentou, justamente a parte de trilha de carreira, é um dos meus principais desafios aqui, né? Porque eu, pelo menos, eu não faço estilo de ficar estagnado muito tempo, não, né? Então, eu também não quero isso para os outros, né? Assim, então, cobrar o resultado da pessoa, mas entregar alguma coisa em troca para ela também, né? Que eu acho que é mais uma das coisas que vai acabar ocasionando aí numa retenção desse pessoal. Para quem não conhece a Amada da Ambev Tech, né, Amada? Só para o pessoal também te conhecer. Olá, tudo bem? Para quem eu não vi antes, sou da Ambev Tech, mas antes era Ambev, e tem as duas, na verdade somos vários grupos. Eu estou na companhia já tem 24 anos. Hoje eu estou como Product Manager aqui na área, tá? Esse ano. Muito bom. A Cris, PagBank, eu acho que é isso, né? Se eu não... Como ela é nova. PagSeguro. Isso, PagSeguro, PagBank. PagSeguro. PagSeguro, hora de adquirência. Adquirência, isso. Muito bom. E a Silvia é Sul América, relacionamento, é isso, né, Silvia? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Rodrigo, desculpa te interromper, eu acho que eu não deixei claro, talvez, a minha atuação, né, dentro de prestador de serviço, essa área de orçamento, planejamento orçamentário, essa parte financeira. Então, por isso que eu talvez falei um pouco, porque era assim, você olhar para o caixa, olhar para o planejamento financeiro, olhar para o orçamento, tentar ver o hoje e tentar prospectar. Então, por isso que até se foi muito repetitiva, porque a visão, ela, né, uma outra visão mais financeira mesmo. Mas esse é o legal, né? Assim,
desse grupo aqui, porque cada um vai trazer uma visão da sua realidade, né, do seu trabalho aí do dia a dia, né. Elisângela, se você depois quiser me dar um oi lá no LinkedIn, eu acho que eu não tenho, apesar que eu acho que você fez o cadastro, eu tenho lá os seus dados lá, a gente se fala na próxima terça, a gente tem também, acho que não é feriado, acho que segunda é feriado, isso ou não? Ou não é Segunda. Então, na terça a gente está trabalhando aqui, então, se vocês quiserem participar, novamente me dá um toque, o Thiago, a Silvia e a Eli, ou me procurem no LinkedIn também, ou eu tenho o e-mail de vocês, eu posso mandar um oi, a gente também se falar. Eu gostaria, sim, foi uma experiência muito engrandecedora. Eu gostaria, porque às vezes tem essa necessidade de troca, às vezes, né, com a pandemia, a gente sente essa necessidade de troca e ver que tem outras pessoas passando pelo mesmo processo. Então, eu achei muito engrandecedor hoje. Poxa, maravilha. E vocês também, tá? Fiquem à vontade, Silvio, Thiago, para poder também. Sim, com certeza. Poxa, que bom também, tá vendo? Isso é ótimo, né? Quando a gente faz o nosso trabalho, né? A coisa, e a gente termina, ó, a gente foi tipo agora, apesar do grupo um pouco maior hoje, 20h46, hein? A gente tá em cima, hein, Paulo? A gente não estendeu. Geralmente, às vezes, a coisa aqui pode ir até para mais tarde, mas também acho que como o grupo tinha gente nova, né? Então a gente também tem esse tato de como que vai acontecer, né? Então depois vocês começam a conhecer mais as caras e tal, que a gente está online, né? Você está onde, Eli? Você está em São Paulo ou não? Eu estou em São Paulo, Tá. na Zona Norte. Mais preciso Tucuruvi, né? Tucuruvi. Isso, mas a empresa fica lá na Vila Olímpia. Tá. E a gente está híbrido também. Acho que a gente está meio próximo, porque eu tô em Guarulhos, eu estou quase próxima de Tucuruvi. Estão vizinhas aqui. Eu moro bem na divisa de Guarulhos com Zona Norte ali, Jaçanã, então... então é perto. É bem perto. Quando vocês falam vizinhos assim, quando vocês falam vizinho, deve ser assim, vizinho de 50 quilômetros, né? Porque Guarulhos é muito grande, às vezes falando Guarulhos, acha que é de aeroporto internacional para trás, mas eu moro bem na entrada de Guarulhos, divisa mesmo da Zona Norte com Guarulhos ali na Fernão Dias, cruzou a Fernão Dias, um lado é São Paulo, outro já é Guarulhos, aí é onde eu moro já. Eu tenho essa impressão, viu, Silvia? Para mim, Guarulhos é aeroporto. Né? Todo mundo tem aeroporto, bairro dos Pimentos, alguma coisa. Não, mas eu moro bem para cá, da minha casa no aeroporto é bem longe, por sinal, uma distância bem grande, né? Até eu brinco que a maioria das coisas que eu sempre tive que fazer, eu sempre deixei para fazer no centro de São Paulo, do que ao invés do centro de Guarulhos ou algo para trás, porque é mais fácil ir para São Paulo do que voltar para trás no centro de Guarulhos, pelo fato de eu morar bem na beirada ali entre Fernão Dias e Dutra, né? Bem na saída mesmo, tanto da Dutra quanto da Fernão Dias. Legal. É bom porque tem pessoas aí, às vezes, do Brasil aqui. A Cris também é de longe, né, Cris? Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É capital também, mas é bem interiorano, assim. É muito tranquilo. Eu vim do interior e não estranhei, bem tranquila, bem calma, tem 800 mil habitantes, então é muito tranquilo. Que bom. Sonho de consumo, viu, Cris? Então, nossa, eu vejo vocês falando assim, eu falo, meu Deus, que loucura, que doideira. Realmente, e o ponto que eu penso, assim, que vocês falando, eu pensando, agora a dificuldade está sendo retomar. As pessoas estão resistentes para voltar para o físico. Então, as pessoas... E já aqui, a gente está assim, meu Deus, a gente precisa voltar logo, a gente quer ir logo. É diferente, não sei, a gente quer voltar e a gente briga para voltar. Não pode fazer reunião no escritório, a gente lá fazendo reunião no escritório. Não pode se encontrar, ó, a gente lá fazendo happy hour, olha. Ai, Jesus. Gente, eu nunca parei.
A gente também não, a gente nunca parou. Eu fiquei presencial o tempo todo. Eu senti essa resistência e, assim, eles fizeram assim, que a reunião de resultados pelo menos fosse presencial de cada área, né? E aí eles tentam fazer um happy hour só para tentar chamar o pessoal nesse nível, né, de happy hour. Então, para tentar descontrair, mas muita gente ainda tem medo, insegurança, muita gente não consegue se focar no presencial, tem gente que fala que não consegue se concentrar para trabalhar, então tá o efeito reverso agora. Porque no estado de vocês, a pandemia foi bem fechada, o lockdown foi bem extenso, né? Aqui no nosso estado, a gente ficou no máximo 15 dias no lockdown, nada fechou. Muitas empresas continuaram, poucas fecharam. Então, assim, para nós não mudou muita coisa, mas para vocês de São Paulo aí mudou bastante. Mudou, eu estou 1 ano e 9 meses em home, desde quando começou aí falar a palavra pandemia, mas dentro da empresa lá o que a gente conversa, algumas querem voltar, outras tá bom do jeito que tá, alguns querem um modelo híbrido, então não sei nem o que a empresa vai fazer na verdade, porque tem de todos os gostos, todas as vontades, então varia, mesmo que, por exemplo, eu aqui pego ônibus, metrô, faço baldeação para outra linha, para chegar em Pinheiros, que é bem longe, mas mesmo assim, ainda se eu tiver o prazer de umas 2 vezes por semana estar lá com os amigos, tá indo para almoçar, para bater um papo diferente, eu tô dentro. Não, e o interessante que você falou, você vê, ou seja, vou para lá para almoçar, para bater um papo. Então você vê que né, acho que a intenção isso mesmo. Não é só trabalhar também, porque que chato, eu trabalho em casa e produz bastante em casa, né? Porque sim. Já na empresa, eu não sei, né? Assim, vocês podem falar melhor. Mas como é que eu vou pegar com o computador e um cara do lado fazendo call com a turma que está do outro lado? Sabe assim? Vai ter que mudar o escritório, né? Não sei, vai ter que mudar um pouco a dinâmica do próprio escritório. É o que a Silvia falou, ir para o escritório é um momento de social, assim, as áreas que você está passando, a pessoa te chama para conversar sobre assuntos pessoais, ou de trabalho, ou ideias, é aquela parte de você de trocar mesmo, não tem essa questão de reuniões, sabe? Todo mundo vai entrar em reunião, não, não tem isso. Porque isso já está ocorrendo em casa, agora quer fazer o inverso, quer fazer o network ali mesmo dentro do local de trabalho, ver aquelas pessoas de outra área que você interage bastante. Muita gente entrou na empresa nesse momento aí de pandemia, 1 ano e 9 meses, foram contratados muitos funcionários que a gente nem conhece, né? Só vê por vídeo também, então isso vai ser muito interessante conhecer de perto, olho no olho. Eu gosto muito de olhar no olhar do outro para eu saber com quem que eu estou falando, né? Para eu sentir quem estou falando. Eu gosto muito dessa proximidade. Então vai ser bom também essa ida para a gente conhecer essas pessoas novas que vieram, para elas também se sentirem acolhidas, né? Eu fico um pouco perdida, porque é exatamente isso mesmo, Silvia, porque assim, pessoas que a gente ficou desde março, né, de 2020 até agora, então pessoas que a gente interagia praticamente todos os dias, mais do que a própria família. Você vai para o escritório e conhecer aquela pessoa e fala, você é tal pessoa, assim, aquela coisa de troca mesmo, de empatia, e de você ver que você é querida pelaquela pessoa, assim, sem nem conhecer, por conta das dificuldades do dia a dia que a gente acabou tendo, e foi muito assim, foi muito uma experiência muito legal, porque você conversar com a pessoa, às vezes ela te conhece e você não conhece. Não sei quem é você, e você não saber quem ela é. Esse momento que a gente está vivendo, acho que se tornou bem de grande valia, né? É uma coisa que antigamente era tanto faz, um tanto fez, vamos pensar assim, se eu conheço, ou se eu não vejo, ou se eu dei diferente. Hoje a gente faz questão, né? A gente vê o quanto é essencial pessoas. E até para complementar, o que eu acho muito legal é que apesar de, por exemplo, eu ter trabalhado nesse período
todo presencial, eu consegui observar pelos meus colegas que estavam de home office, etc., o quanto que ajuda também em relação à parte de saúde mental, né? Porque eu vi que a adaptação do início foi muito difícil, principalmente para quem é daqui de São Paulo, que é acostumado a ficar 1 hora e meia, 2 horas no metrô, trem, o que for. A interação, ela acaba sendo muito importante, e aí a gente volta dando muito valor. Eu não vou mentir, não, que eu acredito que eu não reclamo de ter trabalhado presencial, muito pelo contrário, porque eu acho que ajudou também a manter a estabilidade de muita coisa, né? Porque, afinal, é uma coisa que eu observei bem no início da pandemia, que foi o primeiro lockdown geral pelo governo, que foi as únicas 2 semanas que eu fiquei de home office, aquela coisa, todo mundo vai para casa, e, por exemplo, aqui na minha casa tinha 5 pessoas na época, aí todo mundo tinha que se adaptar à rotina, aí era aquela coisa, e daqui a pouco tinha gente que ficava sozinha, né, meus amigos que moravam sozinhos, normalmente que mais trabalhava do que tudo, sofreram bastante com esse negócio, né, então, tipo, via a pessoa, parecia que tava vendo um alien, né, fazia todo tempo que não tinha nenhum tipo de relação, e as relações são importantes, por isso que eu acho que o modelo híbrido assim, acaba sendo o melhor dos 2 mundos. Você tem a liberdade ali do home office, mas você não perde o contato com o ser humano, porque afinal a gente é ser de relacionamento, né, não tem para onde correr, a não ser algumas pessoas diferenciadas aí que realmente gostam de ficar sozinha mesmo, né, mas aí são casos à parte. Mesmo essas não conseguiram, desculpa, Silvia, mesmo essas tiveram que aprender a se comunicar, porque tudo era muito no texto, e às vezes muita gente não queria vídeo, né, a imagem. Então, ela teve que aprender a se comunicar, e outra coisa, assim, que eu notei que quebrou alguns silos. Então, você conseguia falar com o gerente, com o diretor, com qualquer pessoa, então não tinha mais essa hierarquia, passou a ser horizontal, não tinha mais isso. Você conseguia ter acesso e resolver, não precisar terceirizar aquilo para uma outra pessoa ir lá falar, resolver. É bem por aí mesmo. E aí, o que até o Paulo falou, é aquela questão do metrô, você fica um tempão ali. Quem diria que um dia alguém ia falar assim, nossa, que tempo que era aquele que eu pegava o metrô e a pessoa da fila que estava ali aguardando o ônibus atrás de mim, nunca vi na vida, mas a gente conversava de amenidades e chegava em casa até mais rápido, mais leve, porque você deixava o peso do dia a dia ali para trás, você falava com a pessoa coisas que não tinham nada a ver com a sua e estava tudo certo, né? Até essa companhia do estranho faz falta, né? Faz falta hoje em dia de a gente não ter essa companhia. É tudo muito engraçado. E nós somos uma geração que é de contatos, né? Eu vejo os jovens hoje começou a trabalhar, já começou em home, fazendo faculdade online, então para eles tanto faz, tanto fez, porque eles não têm esse contato, mas nós que somos dessa geração que teve contato 99% do tempo aí, a gente trabalhou, estudou junto com pessoas, é muito estranho se adaptar a esse modelo aqui, né? Se adapta, é claro, dependendo da sua necessidade, mas assim, não é um 100% tipo, muito do agradável, né? Tem alguma coisa ou outra que pesa. Pessoal, vamos dar 21 horas, tá ótimo o papo, tá rendendo, a gente podia ficar até mais. Mas também vocês estão cansados também, né? Acredito. Então, o negócio próxima terça-feira, no mesmo bate-local, peguem o link ou me mandam um recado do link, que eu já passo direto para vocês. E aí o tema vai ser uma coisa que a gente vai bolar aqui, próximo. E bem-vindos aí ao nosso Got Talent, que é a nossa hora de poder, falar, né? Poder falar, poder expor o nosso ponto de vista sobre temas incomuns que a gente vive na companhia. Então é isso. Gente, obrigado, tá, por estar aqui. Como eu falei, mais uma reunião, né? Mais uma reunião aí para vocês também. Eu também agradeço aí a oportunidade, conhecer pessoas é sempre bem-vindo, trocar ideias, cada um com sua percepção aí, foi muito bom e claro que eu quero participar de outras vezes, tendo a oportunidade, a disponibilidade, eu tô dentro também.
Boa noite para vocês aí. Obrigado aí por cada um dar um pouquinho do seu conhecimento. Eu também queria aproveitar para agradecer. Na verdade, fiquei até um pouco surpreso, porque eu não esperava que fosse ser meio bate-papo, porque eu tô numa fase assim, eu vou participando de tudo. E foi muito legal, porque foi bem diferente do que eu tenho visto, assim, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta bastante de trocar ideia, de bater papo, ver opiniões diferentes, né? Ver outras perspectivas. Então, foi bem legal mesmo. Então, muito obrigado. Espero estar participando aí da próxima também. Maravilha, maravilha. Tá bem-vindos aí. Gente, uma boa noite e depois eu peço aí para vocês aí depois se a gente pode publicar lá o áudio, deixar de repente publicar aí, de repente corta aí esse final, mas aí a gente resolve aí com vocês. Um grande abraço e boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima terça-feira, bate canal 19h30. Coloquem na agenda. Tchau, pessoal. Até. Coloca na agenda. Tá bom? Até mais, gente. Obrigado.